9 horas 17 minutos, 21 graus e 6 décimos a temperatura. Já estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Osório, nesta manhã de terça-feira, o presidente do Poder Legislativo do município, o vereador Martim Tressoldi. Presidente, muito bom dia, muito obrigado ao senhor por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. É uma satisfação a gente estar aqui para fazer alguns esclarecimentos e mostrar aquilo que o Poder Legislativo de Osório vem fazendo neste primeiro ano da 17ª legislatura. Bom, presidente, nesse primeiro ano já o senhor tomou aí como uma das suas frentes de trabalho, se não a principal, a implementação do estacionamento rotativo pago, junto com, claro, o trabalho dos outros vereadores também da casa. E agora foi marcada então a primeira audiência, vamos dizer assim, para toda a comunidade a respeito do estacionamento rotativo. Mas é uma matéria que já vem sendo discutida há bastante tempo, né, presidente? Exatamente. Cada um tem o seu modelo de trabalhar, né? E nós, desta vez, conseguimos ter na Câmara um acerto com o PDT e com o PMDB, criamos uma mesa multipartidária, cada um tem os seus partidos, mas nós estamos trabalhando em conjunto, né, os 9 vereadores, e buscando os temas que nas outras legislaturas, infelizmente, não podem ser aprovados ou apreciados, não teve um entendimento. E então nós, além do trabalho normal do dia a dia, a gente tem buscado esses temas de relevante importância para o município de Osório e fazendo um trabalho em equipe, né? Eu ouvi aqui há instantes atrás que tu te manifestava antes de vir para o rotativo em relação àquilo que ocorreu com os alunos, né, que viraram brigadianos formados e distribuídos na região do litoral. E me lembro como se fosse hoje, nós fomos ao secretário de Segurança Pública, César Schirmer, o prefeito, Eduardo Abraão, o líder da bancada do PMDB, o líder da bancada do PDT, mais outros vereadores, e eu também fui junto, né? Na primeira audiência ele até não pôde nos receber, e na segunda nos recebeu, e a gente vê que aquilo que foi conversado, né, com uma autoridade maior do município, o prefeito, o agente vereador, né, o representante, aonde uma escola que foi feito um investimento com dinheiro público aqui do município de Osório, na época do prefeito Romildo, para que pudesse ajudar o estado do Rio Grande do Sul e então ter na região do litoral uma escola para formação de soldados da Brigada Militar. E me lembro como se fosse hoje, lá na mesa junto com o secretário César Schirmer, quando começou as conversas, e o prefeito então colocou a vontade de ter alguns soldados, desde que se formasse aqui, e brincou assim que um número de 12 seria já bom para ficar no município de Osório. E o secretário disse: prefeito, eu fui prefeito de Santa Maria, o senhor conhece também a minha carreira, eu sei a necessidade, o senhor pode ficar tranquilo. Se não pudermos deixar 12, deixamos isso pela metade. Eu sei que o prefeito também vai se considerar um pouco atendido pela secretaria. Ou seja, não ficou nenhum, né? Então isto é lamentável quando tu vai, como as pessoas, né? Neste momento, o prefeito da cidade, o Abraão, eu como presidente da Câmara e os demais vereadores, inclusive do próprio partido, do secretário de Segurança, e a gente vai à formatura, vai a tudo, depois vê a distribuição, nada contra Tramandaí, nada contra Capão da Canoa, mas vamos defender uma outra bandeira. Ele foi bem claro que ele tinha 25 municípios no estado do Rio Grande do Sul que não tinha sequer um soldado para trabalhar, e ele deu um exemplo nosso aqui do litoral, o município de Maquiné. Naquele momento ele disse que não tinha nenhum, eu não sabia que não tinha, e que um ele não poderia deixar, que deixaria 13 em Maquiné, para que 3 pudesse fazer pelo menos um rodízio de trabalho, né? Pelo que eu ouvi vocês colocarem aqui, Maquiné também não foi contemplado nem com um, né? Exatamente. Então isso é uma falta de consideração, é uma falta de planejamento, porque a obrigação da segurança é do Estado e, por sua vez, ele não faz a sua parte. E ainda eu li uma matéria ontem na 0 Hora, e hoje de manhã no Bom Dia Rio Grande ainda consegui pegar uma explanação a nível nacional e fiquei completamente apavorado. Se gastou neste ano 860 bilhões de reais em segurança pública no país, 153 bilhões de 60 mil jovens que morreram dos 13 aos 23 anos de idade, que nós, seres humanos, nascemos e somos as pessoas de amanhã, né?
quantas centenas e dezenas de pessoas jovens que perderam as suas vidas por causa do crime da droga, nessa estatística de 60 mil que está morrendo por ano no Brasil, de homicídio, né? Essa foi a informação da Rede Globo. E tu veja que em 60 mil jovens, assim como os que conseguem ter a sorte de sobreviver, que nem nós e outros, né? A riqueza que tu perde, porque é a renovação de um país, né? Então, quantos valores ali perdidos, quantas pessoas, quantos profissionais deveria se formar ao longo da sua trajetória de vida e que não tiveram a sorte pelo desprazer da criminalidade como está no nosso país. Então, a segurança pública hoje é coisa assombrosa. Eu que fui militar das Forças Armadas durante quase 20 anos da minha vida, que querendo ou não, as Forças Armadas hoje também fazem um papel na área da segurança, quando é chamada pelos governadores, quando a situação está muito complicada e as polícias locais não conseguem resolver a demanda do crime organizado. Então, quando a gente está dentro do poder político como nós estamos, nós vimos que as coisas elas são distorcidas e não há um planejamento e não se trata as coisas com seriedade. Porque todo este dinheiro que eu falei, que ele foi gasto na segurança pública e que não resolveu o problema, mostra que é uma política pública, onde gasta o dinheiro público, e quando fala público é o meu, é o teu, é o de cada um de nós, porque cada movimento que nós fizemos, seja ele financeiro, de qualquer compra, nós estamos pagando impostos e é isso que os políticos fazem, né? Administrar aquilo que é recolhido de imposto para fazer as melhorias necessárias para nós que estamos aqui fora aguardando e que acreditamos naquelas pessoas que votamos. Então a área da segurança pública está muito complicada. O país tem que mudar, o Estado tem que mudar. Infelizmente o município de Osório dá a sua contribuição, assim como alguns outros municípios do Estado, mas não consegue ter o retorno e a seriedade como deveria ser tratada a segurança pública no país. Sem dúvida nenhuma. Bom, presidente, e é muito válido o seu depoimento, porque o senhor estava nesta negociação junto com o secretário César Schirmer. Hoje ele está de férias, nós tentamos um contato também com a sua assessoria, mas não tivemos um retorno. Mas não só o município de Osório e o município de Maquiné. Vou tornar a dar o exemplo que dei ontem ao prefeito Eduardo Abraão, os municípios de Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras e também, me fugiu o quarto município agora, mas são 4 municípios que fazem um rodízio de 3 policiais. Os 3 policiais atendem os 4 municípios. Mampituba? Mampituba, exatamente. Conheço todos esses municípios no pé da serra aqui, né? Exatamente. Depois de Morrinhos, ali depois de Maquiné, Terra de Areia. E é lamentável, né? Porque a decepção ela fica maior na medida em que tu vai e que tu acredita naquilo que foi falado. Eu transporto isso à minha pessoa como presidente da Câmara de Osório. Se as pessoas que me procuram, se as leis que nós trabalhamos, se o nosso trabalho do dia a dia, nós fizermos isso com as pessoas aqui, como é que eu vou andar na rua aqui dentro de Osório? Não tem como andar. Se eu tiver 2 palavras, eu tenho que ter uma única palavra. E quando dada a tua palavra, tu tem que respeitar, tu tá ali para isso. Aliás, tu estás ali num cargo eletivo que tu saiu, pediu voto para as pessoas de livre e espontânea vontade, elas acreditaram na tua proposta, na tua pessoa, e depois tu não faz o trabalho que tu tem que fazer, entende? Isso é muito complicado, e a gente que é político lá junto com o secretário, que também está num cargo político, fica totalmente decepcionado. Conheço os comandantes aqui do litoral, o Coronel Cardoso, todos eles, né, os que já passaram, os que estão aí, a gente sabe que embora queira também que fique, não consegue, porque infelizmente é desta forma que funciona, mas dá para ver que está errado. Precisamos mudar. Presidente, com relação ao estacionamento rotativo, como estávamos mencionando antes, é uma matéria que há muito tempo vem sendo discutida, debatida, desde a outra legislatura, já quando não houve o mesmo entendimento que tem agora, mas esta formação, vamos dizer assim, pluripartidária, é favorável também a esta pauta, né? Exatamente, porque o que acontece neste momento, as pessoas, né, que nós representamos, elas na Câmara, que conversam comigo na rua e com os demais vereadores e com os outros grupos, né, que tem um conselho de trânsito na cidade, tem o centro empresarial, tem o centro de lojas, tem o sindicato do comércio, cada um tem os seus representantes. A gente vem trabalhando isso aí há praticamente 6 meses, né, com a vinda do projeto do Executivo, depois sofreu algumas alterações, retornou o prefeito, reenviou de novo e está praticamente na reta final.
Isso são evoluções do tempo, né? A quantidade de carros na cidade, ela aumentou e as pessoas que procuram Osório, que eu sempre digo que nós somos um prestador de serviço, né? Aqui dentro de Osório, se tu for analisar, nós temos praticamente as revendas autorizadas, né? Praticamente todas aqui, com algumas exceções aí em Torres e em Capão da Canoa. Então, quando tu adquire um veículo, tu retorna para fazer as suas revisões, as regionais, né, com exceção da Patran e da Receita Federal, que estão em Tramandaí, são muito procuradas pelas pessoas dos outros municípios. Osório é um grande prestador de serviço, as pessoas procuram o comércio da cidade e nós precisamos oferecer condições com que as pessoas possam, no mínimo, ter uma área vaga para estacionar o seu carro, assim como é em outras cidades que cresceram também, como Osório. Há cidades que ainda não há essa necessidade, mas aqui em Osório está bem claro. Eu agora vim da Câmara de Vereadores, né? Eu me atrasei um pouquinho. O Jaisso me trouxe até aqui no meu carro e levou de volta para um estacionamento que a gente tem na Câmara, porque infelizmente não tem um local, em 2, 3 quarteirões partindo aqui da rádio, é possível de estacionar um veículo já a esta hora da manhã, faltando aí 5 para as 9, que foi o horário que eu cheguei. Então, isto vem para normalizar, né? A ideia é tão somente esta, oferecer condições de tu vir buscar um serviço na cidade e a cidade poder ser receptiva também no trânsito, não só no comércio, mas também no trânsito, porque eu me lembro que no momento ali em que o Jorge Cavalhada faz, e a rádio está sempre presente no dia 6 de janeiro, que parece que este ano querem levar para a praia, e eu acho uma boa iniciativa. Eu sou da mudança também, desde que a mudança venha para ajudar, para colaborar, para fortalecer. Pessoas de outros municípios levam os prêmios, né, daqueles oferecidos dentro do projeto do Centro Empresarial através dos cupons. Então, isto mostra, né, que o povo de Osório compra em Osório, também compra alguma coisa fora, mas as pessoas de fora compram muito no município de Osório. E é isso que nós queremos regulamentar através de uma lei. Todos os órgãos envolvidos, setor de trânsito do município, Conselho de Trânsito, Sindiloja, Centro Empresarial, Sindicato do Comércio, foram ouvidos até agora para juntos elaborarmos o projeto e ser apresentado. Teremos uma apresentação inicial para todas essas pessoas no dia 1º, na Câmara de Vereadores, e no dia 7, então, às 19 horas, teremos a audiência pública, onde todas as pessoas que julgarem necessário poderão estar na Câmara de Vereadores, deverão estar, né? Estamos aqui fazendo convite, porque é algo que muda o centro da cidade, né? Nós já temos aí a lei da regulamentação do uso dos ambulantes, né? Ocupando alguns espaços, vendendo seus produtos, que é uma normalidade em outras cidades. Então, a gente precisa readaptar o trânsito do centro da cidade para que possa possibilitar nada mais, nada menos do que se faça um bom atendimento para quem vem buscar serviço em Osório e que o comércio possa vender mais. E nós fomos em outros municípios e é assim que tem ocorrido. Bom, presidente, eu tenho a impressão de que, com relação, né, à discussão que foi feita na outra legislatura, neste momento, o sentimento que se tem, ele é mais favorável à implementação do estacionamento rotativo do que antes. Imagino eu até também pela necessidade. Hoje se faz muito mais necessário do que quando foi debatido na outra oportunidade. É verdade, talvez naquele momento não seria exatamente tão necessário, né? E é assim, de 4 em 4 anos as coisas mudam bastante, né? E então eu acho que chegou o momento. De cada 10 pessoas eu posso te dizer que eu converso que 8 são favoráveis, né? Dentro deste contexto, e algumas empresas eles se preocupam porque muitos empregados vêm de carro trabalhar, e eles vêm do interior também, mas tem a situação que a empresa colocou uma câmera na frente para oferecer segurança para o carro dos funcionários, né, para o seu veículo que fica ali, mas isto também vai se expandindo, o município também vai fazendo a implantação de câmeras de vigilância, as coisas começam a mudar. Os estacionamentos de moto eles vão permanecer, nós temos que abrir estacionamento para ciclista, e na medida em que tu abre
para quem usa a bicicleta como meio de transporte numa cidade plana e boa de andar de bicicleta dentro de Osório. Ontem, na sessão da Câmara interiorizada, os vereadores já discutiam, né, pós o projeto de estacionamento rotativo, as ciclovias que elas vêm do bairro, mas ainda não chegaram no centro da cidade. Então há uma preocupação já da Câmara, e fizemos uma documentação para encaminhar para o prefeito, para o setor de trânsito da cidade, que juntamente com isso nós precisamos ir fazendo a nossa parte e preparando o centro para disponibilizar os usuários de bicicleta, que vai ajudar inclusive na saúde das pessoas a virem das suas casas com segurança por uma via pública sinalizada, adequada para que se possa usar, né, de forma correta, que não vá ocorrer incidentes. E então eu acredito que uma boa parte das ciclovias nos bairros, elas estão lá à disposição, a gente já vê as pessoas usando, também é um costume que tu tem que te adaptando a uma nova realidade, mas nós precisamos fazer uma ciclovia chegar no centro da cidade por uma via pública e outra ciclovia levar as pessoas de volta, porque é difícil ser no mesmo caminho, por as ruas serem um pouco estreitas, mas para isso nós temos lá com o Lorenzato uma equipe do setor de trânsito da Prefeitura, tem o Tenente Batista, Conselho de Trânsito, de pegar as pessoas especializadas. Eu posso imaginar que talvez uma rua, né, e não vou dizer nome de rua, fosse a melhor para trazer as pessoas, mas a nós cabe legislar e damos as nossas sugestões, e o setor de trânsito, através de um estudo técnico, de um estudo comprometido, é que vai ver quais as vias públicas que deverão vir até o centro da cidade, assim como novas concessões de linhas de ônibus e até com mais horário deverão acontecer, porque as pessoas irão procurar também o transporte coletivo, e que isso é uma nova realidade do mundo moderno. Nós vimos nos países desenvolvidos da Europa que os grandes empresários, que políticos, pessoas de toda a ordem, do Poder Judiciário, enfim, usam o meio de transporte coletivo. Nós precisamos aprimorar, melhorar, criar novas concessões, né, para que entregue essa prestação de serviço para a empresa que ganha a licitação, e que nós, pessoas, podemos usar para nos deslocarmos até o centro da cidade, uma vez que colocar o carro vai custar alguma coisa e terá que ser rotativo. Tu poderá ficar o primeiro momento aí de 15, 20 minutos, está lá na lei que nós vamos discutir agora, aquele período gratuito para resolver um problema rápido, mas depois de tu ficar a primeira meia hora que é pago, tu poderá ficar até 2 horas. Depois de 2 horas, tu terá que retirar o teu carro, e porque é rotativo, é para rodar, é para sair, né? Então, e também tem um valor que, pelo que vimos lá no município de Canela, não é um absurdo, é em torno de 90 centavos, em torno de 15 a 20% fica para o município dentro da regulamentação da lei. E quando se trata da multa das pessoas que não obedecem, há sempre uma forma de tu penalizar. Há também um contrato com o Detran da cidade, onde um valor também é absorvido para o município. O resultado de quando tivemos lá de 8 meses de estacionamento rotativo, o município já tinha comprado um veículo no valor de R$40 mil, e o fardamento para os 3 funcionários do Poder Executivo trabalharem, né, devidamente com a sua roupa diferente, né, um uniforme, que somos guardas de trânsito, e ainda gera 16 empregos. Lá em Canela gerava 16 empregos com um salário bom no contexto do salário do dia a dia. Então é algo que vem, né, que o centro da cidade fica diferente, e é uma prestação de serviço, nós precisamos nos adequar. Com certeza a empresa que ganhar a licitação, ela vai, nos primeiros 20, 30 dias, não vai fazer cobrança, vai sinalizar, enfim, nós temos que aprender a usar o estacionamento rotativo. Mas Osório, muitas pessoas vão a Porto Alegre ou em outros municípios, também já estão acostumados a isso, né? Sim, presidente, modalidades como o transporte por aplicativos, por exemplo, Uber, também serão mais procuradas, né? Exatamente, é outra prestação de serviço que chega na cidade, e todo tipo de serviço prestado, aonde tem o consumidor final, que somos nós, eles não podem ficar na informalidade, né? Esses dias a gente fez um comentário na Câmara sobre o Uber no município de Osório, de regulamentar através de lei, e o prefeito fará isto, e 2 ou 3 que tem o Uber mandou algumas mensagens, inclusive um mandou uma mensagem um pouco ofensiva para mim, e eu respondi para ele,
dizendo a ele que toda prestação de serviço eu tenho que saber quem está me atendendo, quem é esta pessoa, porque nós não podemos correr risco. Eu mesmo já usei Uber em outra cidade, em Osório ainda não usei, e é bom tu saber que aquela pessoa que está prestando aquele serviço, ela tem dentro de um setor da cidade os dados dela, a informação dela, que carro ela tem, porque a concorrência é normal, não vejo problema nenhum. Se os taxis, o valor está um pouco alto, que há uma reclamação da sociedade, vão ter que se adequar a uma nova realidade. É assim que funciona. Também tem uma lei readequando a nova realidade dos táxis no município de Osório na Câmara, até terá reunião com o presidente dos taxistas, depois com todos os taxistas. É as modernidades do mundo e nós temos que ir adequando. Agora ninguém pode chegar em lugar nenhum do mundo e a belo prazer prestar um serviço sem ninguém saber. Eu não vou levar uma pessoa para dentro da minha casa a consertar um cano d'água ou uma luz ou um gás que eu não conheça, que eu não esteja ligado a uma empresa. Há que se ter cuidado em relação a isso. E ninguém quer fazer para taxar, até porque a pessoa que está trabalhando no Uber e que tem um trabalho, vamos dizer, fixo e que de noite, o final de semana, faz o bico com Uber, na medida em que ele for regularizado, ele vai contribuir, que os valores são insignificativos, como o CPF dele, e isto no futuro vai dar condições de aposentadoria, tudo isto soma, né? Então é isso que as pessoas precisam entender. Ninguém quer terminar com um tipo de trabalho nenhum. O que tem é que ter um trabalho prestado de qualidade, regulamentado, para nós sabermos quem está nos pegando e quem é a pessoa e que tem um cadastro em algum lugar da cidade. Bom, presidente, para nós já encaminharmos aqui o fim da nossa entrevista, qual é a sua avaliação a respeito também das sessões interiorizadas que a Câmara vem fazendo? Na verdade, foi uma lei que nós apresentamos na minha primeira legislatura, né, e fizemos aí durante 8 anos as sessões interiorizadas. Posteriormente, as novas legislaturas que eu não fiz parte, eles compreenderam que não havia necessidade e então foi revogada a lei. E na medida em que nós voltamos à Câmara, nós reapresentamos a lei, a 17ª legislatura compreendeu que deveríamos retornar às sessões interiorizadas, que é uma forma de centralizar o poder legislativo para o interior, para os distritos e a localidade, que não é só nos distritos. Ontem, por exemplo, né, e quero aqui agradecer o seu Manuel Anflor, presidente do Salão Paroquial da Várzea do Padre, o seu Remo Valinho, um advogado, coordenador da capela, que usou a tribuna livre, que fez as reivindicações da localidade da Várzea do Padre, e assim tem sido nos lugares que nós passamos. A importância não só do Poder Legislativo estar nas comunidades distantes da sede, assim como o projeto da Prefeitura, que vai também com o prefeito e os seus secretários no interior e nos bairros da cidade, tu levar o poder constituído para realmente tu ver exatamente quais são as necessidades das pessoas e de que forma o município precisa investir o dinheiro público. Eu acho que indo no local, tu consegue acertar bem mais. Uma vez que as receitas ficaram escassas, tudo aquilo que tu for fazer de investimento, precisa ter um planejamento, precisa investir exatamente naquilo que vai ter resultado das pessoas, e nós tivemos ontem as reivindicações lá da Várzea do Padre. A gente recolhe todas elas, faz um único documento, né, todos os vereadores assinam e nós entregamos em mão para o prefeito dentro de um processo de prioridade daquilo que é mais necessário e tem tido resultados. Os próprios vereadores ontem colocaram na tribuna de alguns atendimentos feitos pela administração em alguns distritos e localidades que nós já passamos. Então isso é importante para as pessoas também conhecer o trabalho exato do vereador e despertar a vontade das pessoas em fazer a boa política, em fazer a política séria, de forma honesta e transparente, que nem a gente tem feito dentro do município de Osório. Infelizmente não é isso que tem ocorrido a nível nacional, mas nós temos que cumprir com a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o resultado será satisfatório para todos. Bom, presidente, eu gostaria de pedir que o senhor fizesse a gentileza de repetir para os nossos ouvintes quais serão as datas e os horários, principalmente da audiência pública a respeito do estacionamento rotativo, até para que nós possamos também ter uma presença maior e democratizar o debate a respeito dessa pauta importante também. A primeira apresentação que será feita pelo setor de trânsito da Prefeitura cabe a estes órgãos que eu citei, né, será aos vereadores, à administração municipal, ao centro empresarial, que ali está representado, né, ao Sindilojas e ao Sindicato do Comércio.
e ao Conselho de Trânsito da cidade. Com este material apresentado, nós faremos as últimas avaliações que cada um julgar necessária, para então ocorrer a audiência pública no dia 7 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. A gente está contando com a Rádio Osório, agradeço desde já o espaço aqui que a gente está conseguindo comunicar com as pessoas e dizer sobre este assunto. No espaço da Câmara, aqui na rádio, também faremos esta divulgação, no site da Câmara também terá esta divulgação, para que a gente consiga juntos, o que eu tenho falado, os 9 vereadores trabalhando juntos, independentemente das cores e das siglas partidárias, e junto com a comunidade nós vamos acertar muito mais, porque quando tu ouve as pessoas, surgem novas ideias, não é por tu ser vereador e ter saído lá da Santa Luzia, do Sul Brasileiro, enfim, de qualquer bairro da cidade, que tu agora sabe tudo e vai fazer e vai resolver tudo. Não, não é. Precisamos ouvir. Quem ouve, acerta bastante. Quem não ouve tem as limitações daquilo que ele considera como boas ideias. Bom, presidente Martim Tressoldi, presidente do Poder Legislativo de Osório. O senhor gostaria de mencionar mais alguma coisa que acabamos esquecendo aqui durante a nossa entrevista? Nós gostaríamos de informar, então, aproveitando já o espaço da rádio, que a próxima sessão interiorizada será no dia 13 de novembro, aqui na localidade do Capão da Areia. Ontem foi na Várzea do Padre, já fizemos em alguns outros lugares, e a gente sempre vai informando, tem um carro de som que divulga. É importante a comunidade usar o espaço da Tribuna Livre, a Câmara vai com os funcionários uma semana antes, leva comunicação, vai carro de som, para preparar todo um trabalho que precisa ser feito e a comunidade participar, para a gente saber exatamente dos principais problemas que tem no local e das reivindicações daquilo que se julga prioritário. Essa é a ideia, a Câmara tem feito isto, dentre os projetos que o Executivo tem enviado para a Câmara de Vereadores, nós temos apreciado todos. A pauta praticamente ontem foi muito pequena, aprovação de 4 projetos de origem do Executivo, 3 de origem do Legislativo e 10 de origem de cada vereador, que apresenta também os seus, e tem tido um bom resultado. Eu quero só dizer sobre uma lei que eu fiz, e ainda tenho um minuto, que é sobre a organização dos fios nos postes de luz da cidade de Osório. Foi uma lei aprovada pelos vereadores, uma lei que está mudando o visual. Eu vi aqui na frente do Largo dos Estudantes, os fios que eu falo são de todas as empresas mesmo que prestam serviço de internet, de site, enfim, de tudo isso das comunicações. A gente andava na cidade, via, era fio rebentado para tudo que é lado, era um chumaço de fio num poste. Eu promulguei esta lei, informei todas as empresas que trabalham neste setor, inclusive a CE, eles têm prazo para resolverem este problema, a multa prevista para quem não cumprir, e as pessoas agora podem ficar atentas, ligarem para a ouvidoria da Prefeitura, ligarem para a Câmara de Vereadores, dizer que naquele local há problema com fiação, nós informamos a empresa e a empresa terá que prestar um serviço de qualidade para que nós possamos olhar e ter um visual dos postes, dos fios e oferecer mais segurança também, porque é algo que a gente vê que de vez em quando derruba alguém. Esses dias eu vi aí uma pessoa de moto acabou falecendo porque pegou no fio. Então a gente também toma este cuidado. Nós procuramos estar atento em tudo aquilo que a gente pode contribuir para ficar melhor a nossa cidade. Presidente, muito obrigado pela presença nesta manhã de terça-feira aqui nos estúdios da Rádio Osório e um bom dia, meu amigo. Bom dia, mandar um abraço lá para o Brigadeiro e para o Toninho que estão trabalhando, pediram que mandasse, e eles levam o Elias em todos os lugares onde trabalham. Hoje estão levando o Bruno com toda a equipe dele. E nós estamos sempre à disposição na Câmara de Vereadores e sempre que convidados estaremos aqui na rádio para os esclarecimentos que julgar necessário para a sociedade. Um grande abraço, presidente. Obrigado.